paixão por carros clássicos antigos leva no Brasil a várias categorias de Fórmula Classic. Vamos conhecer alguns detalhes de uma delas. Flávio, explica um pouco como é a paixão de um piloto que corre na Classic, por que não outra categoria? Primeiro porque eu acho que eu não sou piloto, né? Eu comecei a correr tarde e, na verdade, eu sempre quis viver um pouco o que os meus ídolos de moleque fizeram 30, 40 anos atrás. Então eu nunca tive pretensão de ser piloto. Eu sou jornalista e é a única coisa que eu sei fazer. Mas quando a gente começou com corridas de carros antigos, eu vi a possibilidade de ter essa experiência de andar com DKV, com carros que eu aprendi a gostar quando eu era moleque, enfim, que eu via em revista, que eu via na televisão. E então foi isso, o prazer mesmo. Mas eu não tenho a menor pretensão de me achar um piloto assim, capaz de disputar nada profissionalmente, porque não é o caso. Agora, tá acontecendo, ainda bem que está acontecendo isso, uma curiosidade das pessoas em resgatar não só apenas carros, mas o automobilismo e tudo isso. Tu faz isso faz muito tempo. Da onde surgiu essa vontade desse movimento na tua maneira de ver? Isso, assim, no que diz respeito assim, à minha participação, a gente tem até um ponto inicial que foi a preliminar do Grande Prêmio do Brasil de 2003, que a gente conseguiu juntar uns 25 carros brasileiros de corrida, inclusive com alguns ex-pilotos, o Luizinho, andando com o Alex Dias Ribeiro, enfim, pilotos que estavam meio esquecidos, né? E tiveram a chance de voltar a Interlagos e andar com alguns carros com os quais eles andaram quando eles corriam. O Trevisan ajudou muito, o Paulo Trevisan aqui de Passo Fundo, com um acervo espetacular que ele tem. Então, a partir daí surgiu um campeonato de carros antigos, e a partir do surgimento desse campeonato de carros antigos, quando começaram a aparecer alguns carros em Interlagos, um DKV, um Gordini, uma Cinca, um Fusca, esse pessoal que andava meio esquecido começou a ir ao autódromo de novo, para lembrar, para matar a saudade. E aí o movimento foi um movimento muito espontâneo de trazer de volta para o meio automobilístico essas figuras que foram muito importantes, que as pessoas no Brasil acho que não têm muita noção da importância dos pilotos da década de 60, né? Tudo que se fez na Fórmula 1, que se faz até hoje, nasceu ali, nasceu em Interlagos, na Willys, na Vemag, na Cinca, e eu acho que é importante que essas pessoas, as mais novas, entendam a importância desses veteranos, e principalmente que esses veteranos se sintam reconhecidos, porque eles realmente merecem. Voltando à parte da competição, dá mais trabalho preparar o carro para ser rápido ou dá mais trabalho preparar o carro para andar? Não, apesar de eu ter dito no início que eu não sou piloto, aquela coisa toda, quando você está guiando um carro de corrida, por mais lento que ele seja, e os carros antigos eles têm limites, é claro, você quer sempre um pouquinho mais rápido. Então você começa a ter trabalho. Você chega até um certo limite no carro, aí para você ganhar um segundo, dois, dá muito trabalho, é difícil, você precisa trabalhar com mecânicos bons, com preparadores bons. É mais difícil preparar o carro para andar rápido, sem dúvida. Agora, é um grande desafio também colocar esses carros bem antigos só para andar. Porque vocês não fazem ideia do que é difícil colocar um DKV, por exemplo, para andar de uma forma minimamente competitiva, que não é para passear. A gente põe os carros na pista com um certo grau de competitividade. Claro que eles não andam tanto quanto um Fórmula 1, um Stock Car, um Fórmula 3, evidentemente, né? Mas eles têm um certo grau de competitividade. São carros de corrida e é difícil prepará-los e é difícil mantê-los também vivos. Mas é o grande barato, na verdade, é manter esses carros vivos, porque eles contam a história do automobilismo brasileiro. É uma prova, tem categorias diferentes, né? Existem algumas categorias tipo DKV, cilindradas pequenas, são carros menores, eles sabem como se comportar dentro de um grupo de carros mais bem preparados, mas temos assim, pelo menos a metade do grid são carros que fazem grandes tempos dessa pista. Então é um nível de amizade, mas é corrida também. E o nível de competição é normal, porque eu estava falando que tem carros que estão colocando o laço nessa corrida porque estavam rápidos demais, assim? Exatamente. O que vem acontecendo? Alguns carros vêm se destacando, então está se tentando estabelecer um nível um pouquinho mais de equilíbrio. No caso de São Paulo, os carros que andam em Interlagos são carros mais preparados, né? Tem um regulamento um pouquinho mais flexível. Então vai ser muito bom já esse fim de semana, que vai nos permitir fazer um comparativo de 6 carros de São Paulo
e ver exatamente se o nível de preparação dos nossos melhores aqui está mais ou menos semelhante ou não. As ruas de Salvador receberam os carros da categoria Mini Challenge. O circuito de rua é um circuito desafiador, tem uma emoção a mais, porque você não tem área de escape e se você cometer um erro, você está no muro. Então é um desafio a mais para os pilotos, mas requer uma cautela maior e você tem que estar toda a volta com 100% da concentração, porque um deslize é muro. Com certeza é uma emoção, porque você ouve o público gritando ou falando seu nome, então eles estão muito perto e você consegue sentir essa adrenalina, essa emoção que o público passa de dentro do carro. É um circuito gostoso, desafiante, né? A gente tem que ir com muito cuidado, bem criterioso, você precisa fazer umas voltas, estar sempre atento, porque não tem área de escape, né? É muro. Para mim é uma grande novidade, eu nunca tinha andado no circuito de rua. Me sinto num videogame, um negócio assim, diferente, porque é muito legal assim o circuito, tem muita curva cega, assim, um problema isso, mas une assim o risco com a adrenalina, é uma coisa assim interessante que acontece. O público, inclusive, é protegido, porque existem grades, existem blocos de grades, tem 2 áreas de grades que protegem o público contra arremesso de pneu ou qualquer outro objeto ou qualquer parte do automóvel em caso de choque. Mas o público ele fica muito próximo dos carros, então a emoção para o público é muito maior, porque o público vê o automóvel, o carro de corrida muito próximo. Então, para o público é excepcional, é excelente. Agora, para o piloto é uma tensão, é um estresse extremamente elevado e que faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado. Estou gostando da experiência, é a minha primeira vez correndo em circuitos de rua. É muito legal, mas é um circuito onde você não pode errar. O erro aqui custa caro, pode estragar o final de semana, porque você não tem área de escape e você bate no muro e batendo, praticamente você acaba com as chances de correr. É sempre muro, né? Na verdade é sempre muro, né? Então tem que se tomar uma precaução melhor um pouco e tal. E vamos correr, né? A gente vem para correr. Vamos para a corrida. Foi uma experiência única, a primeira vez que eu estou andando em circuito de rua e realmente é fascinante. Fazer a pole foi mais do que especial, minha primeira pole na categoria, minha primeira pole em casa, na primeira corrida da Mini Challenge em Salvador, nada melhor do que terminar em primeiro. Uma homenagem à minha torcida aí, ao pessoal da Bahia que está me assistindo. Valeu pela torcida, tá aí a recompensa, obrigado. Logo após o intervalo, o segmento de arrancadas.